uma herdeira desaparecida e muitos segredos para contar. Bem-vindo ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião, Harold. Diga-me, de onde você está assistindo esta noite? Suas vozes dão vida a esse mistério. Vamos começar. A névoa pairava pesada, no ar, envolvendo a propriedade de Willowbrook Court como um véu de segredo. Era uma mansão idílica e extensa, aninhada no coração do interior da Inglaterra, um lugar onde riqueza, poder e privilégio andavam de mãos dadas. Mas por trás daquela aparência serena, algo havia dado terrivelmente errado. Tudo começou com o súbito desaparecimento da senhorita Eliza Carleton, a jovem herdeira da vasta fortuna dos Carleton. Na manhã seguinte, a uma suntuosa festa de aniversário, na mansão, a senhorita Carleton não estava em lugar nenhum. Seu quarto, embora intocado, não oferecia nenhuma pista sobre para onde ela havia ido. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. Sua família, a prestigiosa linhagem Carleton, ficou frenética, mas foi somente quando os policiais locais se viram completamente perplexos que eles procuraram alguém com uma mente afiada o suficiente para desvendar esse mistério. O grande detetive belga Hercule Poirot. Ao chegar a Willowbrook Court, Poirot foi recebido por uma tensão imediata que parecia pairar no ar. A casa estava empolvorosa, cada membro oferecendo sua própria versão dos acontecimentos, embora todos parecessem igualmente perplexos. O primeiro a cumprimentar Poirot foi Sir Gregory Carleton, pai de Eliza, um homem corpulento e prematuramente envelhecido, cuja testa franzia perpetuamente, como se estivesse sempre lutando contra preocupações invisíveis. Sua voz estava rouca ao explicar que Eliza estava desaparecida há pouco menos de 24 horas e nenhum vestígio dela havia sido encontrado. Lady Beatrice Carleton, mãe de Eliza, estava sentada na sala de estar, com as mãos delicadas torcendo um lenço e os olhos vermelhos de tanto chorar. Seu rosto, no entanto, revelava uma imobilidade inquietante, como se houvesse pensamentos que ela não ousasse expressar em voz alta. O primo de Eliza, o charmoso, porém distante Richard Carleton, também estava presente. Ele parecia imperturbável com o acontecimento, quase indiferente à tragédia. Mas Poirot aprendera a reconhecer a frieza por trás de muitos sorrisos. Havia algo no ar de Richard que sugeria um segredo que ele pretendia guardar. A senhorita Sylvia, Morgan, a melhor amiga de Eliza, parecia estar em estado de choque genuíno. Ela fora a última a falar com Eliza antes de seu desaparecimento, e ainda assim não conseguia se lembrar de nenhuma peculiaridade na última conversa. Sua voz tremia enquanto tentava se lembrar dos eventos daquela noite. Por fim, havia o doutor, Leonard Hawke, o médico da família que parecia perturbadoramente calmo, dadas as circunstâncias. Seu relacionamento com a família era um tanto distante, mas ele permaneceu uma presença constante em suas vidas por anos. Poirot observava a cena com sua habitual compostura silenciosa, seus olhos aguçados, observando cada detalhe. Seus passos, curtos e precisos, ecoavam no corredor de mármore. Quando ele entrou na sala de estar, ele cumprimentou a família com um ar de polidez e decoro que mascarava seu aguçado senso de observação. «Sei que houve um desaparecimento muito preocupante», disse Poirot com sua voz suave e com sotaque francês, virando-se para Sir Gregory. «Conte-me tudo o que sabe, mon ami, e partiremos daí». Os familiares trocaram olhares inquietos, o desconforto palpável. Sir Gregory assentiu rigidamente. «Minha filha Eliza está desaparecida desde ontem à noite, Monsieur Poirot. Não temos ideia de para onde ela possa ter ido. O quarto dela estava intocado e nenhum dos funcionários viu ou ouviu nada». Os olhos de Poirot se voltaram rapidamente para a janela, onde a densa neblina obscurecia a vista dos amplos jardins da propriedade. E, no entanto, «Tem certeza de que ninguém saiu desta casa depois do baile?» perguntou ele, com a voz suave, mas inquisitiva. «Não há sinais de luta, nenhuma indicação de crime», respondeu Sir Gregory. «Estamos vasculhando o terreno a manhã toda, mas...» Poirot levantou a mão, pedindo silêncio. Não é incomum que os desaparecidos permaneçam escondidos, mas é preciso perguntar. Quem ganha com o desaparecimento da senhorita Carleton? Um breve e desconfortável silêncio
pairou sobre a sala. Era evidente que a franqueza de Poirot havia tocado a todos os presentes. Seu olhar se deteve em cada suspeito, observando suas reações à pergunta. Sir Gregory se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Lady Beatrice desviou o olhar. Richard pareceu imperturbável, e os olhos da senhorita Sylvia piscaram nervosamente. Poirot se levantou, seu pequeno corpo emanando um ar de autoridade silenciosa. Começarei minha investigação imediatamente, mas primeiro preciso da sua cooperação. Cada detalhe, por mais insignificante que pareça, será vital. Estamos lidando com um crime, embora talvez não seja imediatamente óbvio. Poirot começou com as testemunhas mais próximas, senhorita Sylvia e Sir Gregory. Sylvia, com a voz quase num sussurro, relatou os acontecimentos da noite. Elisa parecia bem. Não havia sinal de que algo estivesse errado. Estávamos nos divertindo. No baile, quando, de repente, ela disse que precisava de um pouco de ar. Ela saiu do quarto e foi a última vez que a vi. O olhar de Poirot era firme enquanto estudava o rosto dela, notando o leve tremor em seus lábios. A senhora era bem próxima da senhorita Carlton, não é? Certamente saberia se algo a estivesse incomodando. Sylvia hesitou. Éramos próximas, mas Elisa tinha seus segredos. Ela nem sempre me contava tudo. Poirot assentiu, anotando mentalmente a declaração. E Sir Gregory, o senhor esteve no baile até o fim? Sim, respondeu Sir Gregory. Não acredito que tenha ocorrido nada de anormal. Elisa tinha dançado e tudo parecia estar em ordem. Os olhos de Poirot se estreitaram ligeiramente. Havia algo no tom de Sir Gregory que parecia um pouco ensaiado demais. Mas Poirot não o pressionou ainda. Ele aprendera há muito tempo que a paciência costumava ser a melhor ferramenta para descobrir a verdade. A investigação de Poirot tomou um rumo inesperado quando um criado encontrou uma carta no quarto de Elisa, endereçada a uma pessoa desconhecida. A carta continha linhas enigmáticas que sugeriam que Elisa planejava deixar a propriedade. Parecia reforçar a teoria de que ela havia fugido, e as autoridades locais rapidamente se aproximaram da ideia. Mas Poirot não se convenceu. Uma carta não é prova de intenção de partir, murmurou para si mesmo. A mente é muito mais sutil do que um simples bilhete. Isso marca o fim da primeira sessão. As observações e entrevistas iniciais de Poirot o deixaram com mais perguntas do que respostas, e a primeira pista falsa levantou dúvidas. Mas a mente metódica de Poirot sabe que a verdade está enterrada sob camadas de engano. O jogo está apenas começando. Poirot estava parado na grande janela da sala de estar, contemplando a névoa cada vez mais densa que envolvia Willowbrook Court. Sua mente se agitava, ponderando os detalhes que havia reunido até então. A carta, embora intrigante, não lhe dizia quase nada. Uma jovem fugindo era uma explicação simples demais, fácil demais para uma mente como a de Poirot. Não, ele estava convencido de que a chave para a solução do caso residia no elemento humano, não nas pistas frágeis que lhe haviam sido apresentadas até então. A atmosfera na sala havia mudado, a tensão era palpável enquanto a família e seus convidados o observavam em silêncio. Sabiam que, como um cirurgião empunhando seu bisturi, Poirot descobriria seus segredos, uma camada de cada vez. Ele permitiu que um pequeno sorriso se insinuasse em seu rosto, mas era o tipo de sorriso que causava arrepios na espinha, pois era um lembrete de quão habilmente ele controlava sua mente. Ele se virou para Lady Beatrice, que estava sentada a uma pequena mesa no canto, com as mãos firmemente entrelaçadas. A dor da mulher ainda estava presente, mas havia algo mais. Algo cauteloso em seus olhos. Madame, eu gostaria de falar com a senhora agora, disse Poirot com sua voz suave e precisa. Ela ergueu os olhos, vermelhos de tanto chorar, mas não houve hesitação em sua resposta. Ela estava esperando por este momento. Responderei a todas as suas perguntas, Monsieur Poirot. Só quero minha filha de volta, disse ela com a voz frágil, porém firme. Entendo, respondeu Poirot com um tom cheio de simpatia, mas tingido de uma aspereza inconfundível. Mas, madame, preciso lhe perguntar. Sua filha tinha algum inimigo, alguém que pudesse lhe desejar mal?
Lady Beatrice pareceu surpresa com a pergunta. Piscou rapidamente e, por um instante, seu rosto revelou um lampejo de algo. Talvez uma lembrança, ou medo, embora tenha desaparecido tão rápido quanto surgiu. Não, disse ela suavemente, balançando a cabeça. Elisa não tinha inimigos, era amada por todos. Poirot inclinou a cabeça, estudando-a atentamente. Não respondeu imediatamente, mas desviou o olhar para o lado, como se estivesse imerso em pensamentos. Seu silêncio se prolongou, e Lady Beatrice se remexeu desconfortavelmente na cadeira, incapaz de suportar a intensidade do seu escrutínio. Diga-me, madame, perguntou Poirot com a voz firme. Quando foi a última vez que viu sua filha antes de ela desaparecer? Os olhos de Lady Beatrice pareceram escurecer, e ela hesitou antes de responder. Ontem à noite, pouco antes de os convidados se recolherem, Elisa foi para o seu quarto. Ela parecia bem, embora houvesse algo diferente nela. Parecia ansiosa, embora não tenha me contado o porquê. Ansioso? Poirot estreitou os olhos e se inclinou ligeiramente. O que te fez pensar assim? Lady Beatrice suspirou, um suspiro profundo e cansado. Ela estava distante, retraída, quase como se escondesse algo. Mas eu nunca pensei. Ela parou de falar, com a voz embargada pela emoção. Poirot permaneceu em silêncio por um instante, dando-lhe tempo para se recompor. Merci, disse ele por fim, em tom respeitoso, mas firme. Isso é muito útil, madame. Ele se afastou dela e se dirigiu aos outros presentes. Vou falar agora com o Dr. Hawke. É essencial que eu saiba os detalhes da saúde da senhorita Carleton. Talvez isso nos dê mais informações sobre seu estado de espírito. O Dr. Leonard Hawke, que estava parado perto da porta, aguardando ser chamado, assentiu e se aproximou de Poirot. O médico era um homem alto, de aparência calma e serena, mas Poirot notou a sutil tensão em sua postura. O médico não era tão imperturbável quanto aparentava. Doutor, começou Poirot sem tirar os olhos do rosto do homem. Gostaria de saber mais sobre a saúde da senhorita Carleton. Ela sofria de alguma doença? Estava sob algum estresse ou talvez sofrendo de alguma condição que pudesse explicar seu desaparecimento? Os lábios do Dr. Hawke se curvaram levemente, como se a pergunta o tivesse pego de surpresa. A senhorita Carleton gozava de excelente saúde, Monsieur Poirot, disse ele. Não havia nada de errado fisicamente com ela. Quanto ao estresse, não. Posso falar sobre isso. A jovem estava, como o senhor sabe, bastante protegida do mundo. Pode ter havido pressões da família, mas nada de natureza médica que pudesse ter contribuído para o seu desaparecimento. Poirot o estudou atentamente, observando o rosto do médico em busca de qualquer sinal de mentira. O olhar do Dr. Hawke permanecia firme, mas os instintos aguçados de Poirot lhe diziam que havia mais nas palavras do médico do que ele demonstrava. E o relacionamento dela com o resto da família? Pressionou Poirot. A senhorita Carleton teve algum problema específico com eles? O Dr. Hawke hesitou por um instante antes de responder, com a voz calma, porém cautelosa. Eu não diria que houve algum problema específico, mas como o senhor sabe, Monsieur Poirot, as famílias, especialmente as ricas, costumam ter tensões ocultas. Sempre há mais do que se vê. Poirot assentiu, a mente a mil com as possibilidades. Havia rachaduras na história, pequenas fissuras que poderiam revelar a verdade se ele conseguisse abri-las. Mas Poirot sabia que, para encontrar as respostas, teria que ir com cuidado, extraindo a verdade aos poucos, como descascando as camadas de uma cebola. Ao se virar para deixar o Dr. Hawke, ele anotou mentalmente o sutil desconforto demonstrado pelo médico. Era tênue, quase imperceptível, mas Poirot já o vira antes. Uma reação nascida de algo oculto, algo cuidadosamente guardado. O próximo passo do detetive foi falar com Richard Carleton, mas quando Poirot se dirigiu à porta, foi interrompido por um barulho repentino. Um grito distante que ecoou pelos corredores de Willowbrook Court. O som era inconfundível, assustador em sua urgência. Foi um grito. Sem dizer uma palavra, os olhos de Poirot se fixaram em Sir Gregory. O rosto do homem empalidecera e seus lábios tremiam. Veio do jardim, sussurrou Sir Gregory. Do jardim de Elisa.
A expressão de Poirot permaneceu inalterada, mas o brilho em seus olhos endureceu com determinação. O jogo havia mudado e ele não se deixaria deter. Algo havia acabado de mudar o curso da investigação. E isso não é mais um simples desaparecimento, murmurou Poirot baixinho, com a mente já a mil. É uma questão de vida ou morte. O grito ecoou pelos grandes salões de Willowbrook Court, provocando um arrepio na espinha de Poirot. Seus olhos, penetrantes, se voltaram para Sir Gregory, que estava paralisado, o rosto um pouco mais pálido do que antes. O som vinha da direção dos jardins, escuros cobertos de mato e pontilhados de sombras. Mesmo à luz do dia, era um lugar belo e sinistro. Poirot não hesitou, sua mente a mil enquanto se movia rapidamente em direção à porta. Os empregados da casa já começavam a se movimentar, alguns correndo para os jardins, outros cochichando entre si. Mas Poirot se movia com determinação, seus passos precisos e leves, como se antecipasse cada passo antes que ocorresse. Sir Gregory o seguiu, com a respiração ofegante e as mãos ligeiramente trêmulas. Fique aqui, ordenou Poirot. Eu irei sozinho. A última coisa que precisamos é perturbar ainda mais a situação. Quando Poirot passou pelas portas de madeira ornamentadas e pisou na grama fresca e orvalhada, a névoa pareceu se fechar ainda mais ao seu redor, envolvendo o mundo. Em um silêncio fantasmagórico, o som distante do farfalhar das folhas enchia o ar. Mas o jardim em si estava parado, como se estivesse prendendo a respiração. O olhar de Poirot desviou-se do caminho à frente para a beira do jardim, onde a silhueta de uma figura emergiu de trás de um aglomerado de arbustos densos. Era Richard Carleton, o primo cujo rosto era uma máscara de incerteza ao dar um passo à frente. Seu distanciamento habitual fora substituído por uma preocupação genuína. Poirot, chamou Richard, com a voz tensa. Você precisa vir rápido. Poirot assentiu com a calma inabalável. Mostre o caminho, Monsieur Carleton. Richard o conduziu até o canto mais distante do jardim, onde o grande portão de ferro forjado estava entreaberto. Ali, aos pés do portão, jazia uma figura. A visão dela foi suficiente para fazer Poirot parar de repente. O corpo de Eliza Carleton estava esparramado desajeitadamente no chão. Seu vestido outrora adorável, agora manchado de um vermelho escuro, o forte contraste de sua pele pálida contra o sangue quase surreal na luz enevoada. Seus olhos estavam arregalados, congelados em uma expressão de terror. Poirot ajoelhou-se ao lado do corpo, com a testa franzida em concentração, enquanto observava a cena. A posição do corpo sugeria que ela tentara fugir, ou talvez tivesse sido arrastada em direção ao portão. No entanto, algo na disposição da cena não se encaixava. Seus sapatos ainda estavam nos pés, e não havia sinais de luta, nenhum tecido rasgado ou sujeira ao redor. Os olhos de Poirot se estreitaram, seus dedos roçando suavemente a grama ao redor dela. Foi então que ele avistou um objeto pequeno e delicado parcialmente escondido sob a mão estendida dela. Ele o pegou cuidadosamente, revelando uma flor amassada, cujas pétalas já começavam a murchar. Richard estava a alguns passos atrás, observando Poirot atentamente. Ela estava simplesmente deitada lá quando a encontramos, disse ele com a voz quase um sussurro. Não sabíamos o que fazer. O olhar de Poirot voltou-se para Richard. Havia algo estranho na maneira como ele falava. Algo excessivamente composto, quase ensaiado. Você tocou em alguma coisa? Perguntou Poirot com a voz contida. Não, respondeu Richard rapidamente, mas a hesitação em seus olhos o traiu. Poirot se endireitou, guardando a flor num pequeno envelope que tinha à mão. Muito bem. Precisamos voltar para casa, Monsieur Carleton. Acredito que agora sei o que aconteceu aqui, mas não revelarei minhas conclusões ainda. Os dois homens voltaram para a mansão em silêncio, o peso da descoberta pairando entre eles. Lá dentro, Poirot dirigiu-se à família reunida, examinando cada um deles com cuidado. Os empregados estavam tensos, murmurando entre si, enquanto Lady Beatrice era agora uma sombra da mulher serena que fora antes. Sir Gregory parecia rígido, os nós dos dedos cerrados com força, a expressão indecifrável.
A voz de Poirot cortou a tensão como uma faca. Madame, monsieur, a situação tomou um rumo grave. Sua filha está morta. Um suspiro coletivo encheu a sala, mas Poirot levantou a mão para silenciá-los. A questão agora não é como ela morreu. Não. Tenho quase certeza da causa da morte. Mas a pergunta que permanece é: quem a queria morta? E por quê? O rosto de Lady Beatrice se contorceu em agonia, as mãos agarrando o peito como se quisessem conter a dor que a percorria. Mas como? Perguntou ela com a voz estrangulada. Como isso pôde acontecer? Ela era tão amada. Poirot a encarou com firmeza. Madame, receio que o amor às vezes seja uma coisa muito complicada. Precisarei fazer muitas perguntas a todos vocês, a cada um de vocês, e a senhora precisa responder com sinceridade se quiser entender por que essa tragédia ocorreu. Não houve resposta, mas a sala pareceu se apertar com medos não ditos. Cada pessoa presente sabendo que o olhar do detetive agora recairia sobre todos eles, descascando suas fachadas uma por uma. Os olhos de Poirot já perscrutavam a sala, absorvendo os mínimos detalhes. O jeito como Richard mexia nas abotoaduras, a maneira como o Dr. Rock evitava contato visual, a sutil mudança na postura de Lady Beatrice enquanto ela tentava se recompor. Cada detalhe importava. Vou começar, continuou Poirot, pelo Monsieur Carleton. O senhor foi o primeiro a encontrar o corpo, mas preciso perguntar, o que fez nos momentos anteriores? Já estava no jardim ou tinha acabado de chegar? Richard gaguejou por um momento, suas palavras saindo muito rápidas, muito ansiosas. Eu estava chegando, Monsieur Poirot. Ouvi o grito e, quando vi o portão aberto, corri para o lado dela. Poirot assentiu lentamente, absorvendo cada palavra, cada movimento. E por que, Monsieur Carleton, estaria tão longe de casa a essa hora? Richard hesitou, a pergunta o pegou de surpresa. Eu estava dando uma volta. Precisava de um pouco de ar. Os olhos de Poirot brilharam com uma expressão indecifrável, enquanto ele se inclinava para a frente, a voz suave, porém direta. Claro, não deixarei pedra sobre pedra. Mas devo avisá-lo, Monsieur Carleton, não importa o quanto tente esconder, eu verei o que está escondido. Richard engoliu em seco, o rosto corando com uma mistura de frustração e inquietação. Sabia que a investigação agora caminhava em sua direção. Não era mais o primo indiferente, agora era uma pessoa de interesse em um caso que havia tomado um rumo perigoso. O olhar de Poirot se demorou por mais um instante antes de desviar o olhar. O jogo havia mudado, e agora com uma vida perdida, cada movimento, cada palavra dita revelaria mais do que qualquer um pretendia. Continue com a investigação, instruiu Poirot em um tom que não deixava margem para dúvidas. A verdade está lá fora, e eu a encontrarei, não importa quão profundamente esteja enterrada. A tensão na sala de estar era palpável e, embora a grande lareira crepitasse com o calor de um fogo se apagando, o frio parecia penetrar nos ossos de todos os presentes. O silêncio deliberado de Poirot, diante do olhar choroso e interrogativo de Lady Beatrice, só aumentava o desconforto. Sir Gregory enrijecera-se após as perguntas inquisitivas de Poirot a Richard, e até o próprio Richard, embora aparentemente calmo, remexeu-se desconfortavelmente sob o peso do escrutínio do detetive. Poirot deixou a sala ferver em silêncio antes de falar novamente, com a voz calma, mas assertiva. Monsieur Carleton, começou ele com os olhos fixos em Richard, há detalhes que eu gostaria de examinar mais a fundo. O senhor mencionou que estava passeando quando ouviu o grito, mas preciso perguntar. O que o levou a se afastar tanto da casa àquela hora? O rosto de Richard se contraiu e ele pigarreou, os dedos mais uma vez brincando nervosamente com as abotoaduras da camisa. Bem, a noite estava pesada e eu precisava de um momento sozinho. A festa foi demais. Você sabe como essas coisas são. Poirot assentiu lentamente, reconhecendo a veracidade da declaração, mas não conseguia se livrar da sensação de que a atitude de Richard revelava algo mais profundo. Claro,
respondeu ele em tom comedido. Mas o senhor estava perto do portão do jardim, monsieur. Um lugar muito peculiar para se estar, considerando os eventos que se desenrolavam na casa. Diga-me, havia mais alguém por perto quando o senhor chegou? Richard hesitou. Acho que não, Poirot. Ele parou, como se tivesse percebido algo que não havia considerado antes. Não, eu não vi ninguém. Poirot estreitou os olhos e se voltou para os outros presentes. Muito bem. Vou analisar o seu relato, Monsieur Carleton. Mas agora precisamos voltar nossa atenção para outro assunto. Afastou-se de Richard e dirigiu-se ao Dr. Hawke, que permanecera estranhamente quieto desde a descoberta do corpo. A calma exterior do médico permanecia inalterada, mas Poirot tinha consciência de que cada ação, cada imobilidade fazia parte do quebra-cabeça. Doutor, começou Poirot, preciso lhe perguntar sobre o estado de espírito da senhorita Carleton. Afinal, o senhor é o médico dela. Haveria algo em sua saúde que explicasse seu súbito desaparecimento, ou, como parece agora, seu trágico destino? O Dr. Hawke se mexeu um pouco, sua fachada calma se desfazendo por um instante. Eu já lhe disse, Monsieur Poirot, não havia nada de errado fisicamente com ela. Nenhuma doença, nenhuma condição médica. Ela era saudável. Poirot assentiu, notando a sutil mudança na postura do Dr. Hawke. E, no entanto, veja bem, sempre há mais do que aparenta, mon ami. Saúde não é só o corpo, mas também a mente. Eu lhe perguntaria, então, doutor, se o senhor notou algo no comportamento da senhorita Carleton, algo que pudesse indicar que ela estava com problemas. Os olhos do Dr. Hawke piscaram e sua boca se contorceu num sorriso fraco e desconfortável. Eu nem sempre tive contato próximo com a senhorita Carleton, exceto em consultas ocasionais. Não posso dizer que observei qualquer comportamento específico que pudesse causar preocupação. Poirot permitiu que uma longa pausa preenchesse a sala, com o olhar firme enquanto estudava o rosto do médico. Era um rosto que revelava pouco, mas Poirot já tinha visto o suficiente. Entendo, disse Poirot lentamente, mas o senhor tem certeza, Monsieur Hawke, de que não há nenhum segredo, nenhuma doença, mental ou de outra natureza, de que a senhorita Carleton possa estar sofrendo? Dr. Hawke se mexeu novamente, seus olhos disparando em direção à janela antes de se voltar para Poirot. Eu disse que não. Ela era uma jovem saudável. Poirot não o pressionou mais, sentindo que o médico estava escondendo algo. Uma ponta de dúvida lhe passou pela cabeça, mas Poirot sabia que não adiantaria insistir demais. Em vez disso, seguiu, em frente, com os pensamentos já voltados para outro lugar. A sala estava carregada de expectativa, enquanto o olhar de Poirot percorria os outros. Lady Beatrice torcia as mãos no colo, os olhos arregalados de medo, enquanto Sir Gregory, com o rosto sério e imóvel, parecia perdido em seus próprios pensamentos. E havia também Sylvia, que estivera estranhamente quieta desde a descoberta do corpo. Suas mãos tremiam levemente no colo e seus lábios estavam comprimidos como se ela estivesse escondendo algo. Os instintos de Poirot lhe disseram para falar com ela em seguida. Senhorita Sylvia, disse ele suavemente, chamando a atenção da jovem. A senhora era a melhor amiga da senhorita Carleton, não era? Os olhos de Sylvia se arregalaram e ela assentiu lentamente, sem encará-lo. Sim, eu era. Crescemos juntos. Éramos muito próximos. E, no entanto, da última vez que falou com ela, continuou Poirot com a voz suave, mas inquisitiva, você disse que ela parecia ansiosa, até mesmo perturbada. Por que você acha que foi isso? Sylvia se remexeu na cadeira, os dedos cutucando a barra do vestido. Ela hesitou, os olhos se voltando brevemente para os outros membros da família antes de falar. Eu não sei. Elisa sempre esteve um pouco distante nos últimos meses, mas ontem à noite ela parecia diferente. Disse que precisava de um pouco de ar, mas a voz de Sylvia falhou e ela olhou para as mãos. Poirot inclinou-se ligeiramente, com um olhar gentil, porém intenso. Mas o que, senhorita Sylvia? O que a deixou incomodada com ela? Os olhos de Sylvia se ergueram para encontrar os dele, e pela primeira vez Poirot viu um lampejo de medo neles. Ela me disse que estava com medo. Disse que tinha cometido um erro terrível
e que era tarde demais para consertá-lo. A mente de Poirot acelerou enquanto processava as palavras. Um erro, você disse? Perguntou ele com a voz quase um sussurro. Um erro terrível. Será que a senhorita Carleton estava tentando escapar de algo ou de alguém? Talvez de algo que ela tivesse feito. O rosto de Sylvia empalideceu e ela começou a tremer. Não sei, Poirot, não sei o que ela quis dizer, mas havia algo que ela temia. A mente de Poirot girava com as possibilidades, cada uma mais complexa que a anterior. Um erro tão grave que levou a senhorita Carleton a deixar tudo para trás? A fugir? E, no entanto, ela não havia corrido o suficiente. As peças do quebra-cabeça se encaixavam lentamente, mas Poirot sabia que ainda havia muitas lacunas, muitas perguntas sem resposta. A verdade final permanecia indefinida, escorregando por entre seus dedos como água. Mas Poirot era paciente. Tinha todo o tempo do mundo. E encontraria as respostas, por mais profundas que estivessem. Poirot permaneceu em silêncio por um instante após a confissão de Sylvia, permitindo que o peso de suas palavras se alastrasse pela sala. Houve uma mudança no ar, como se cada pessoa presente tivesse acabado de ter um vislumbre de algo mais sombrio, algo que nenhum deles havia compreendido completamente. O medo nos olhos de Sylvia era genuíno, mas Poirot aprendera a não levar as emoções ao pé da letra. Ele sabia muito bem que o medo podia revelar a verdade ou obscurecê-la completamente. Sylvia, a confidente mais próxima da falecida senhorita Carleton, podia estar mais envolvida nesse mistério do que imaginava. Com um gesto delicado e comedido, Poirot quebrou o silêncio. Então, senhorita Sylvia, sua amiga, ela falou de um erro que não conseguiu desfazer. Isso, eu acho, é uma pista importante. A senhora poderia talvez me dizer mais sobre o que acha que ela quis dizer com esse erro? As mãos de Sylvia tremeram novamente enquanto ela mordia o lábio. Ela olhou para Lady Beatrice, os olhos disparando nervosamente antes de se voltar para Poirot. Eu não sei, Poirot. Elisa sempre foi cuidadosa com as palavras. Se ela tinha um segredo, era um que nunca compartilhava com ninguém. Mas ela disse nos dias que antecederam a noite do seu desaparecimento que algo havia acontecido, algo de que ela se arrependia. Poirot inclinou-se ligeiramente, com um tom persuasivo, quase convidativo. Um arrependimento, sim. Que tipo de arrependimento você acha? E por que ela de repente escolheria compartilhar algo assim com você? Sylvia engoliu em seco. Seus olhos estavam baixos, e Poirot podia ver a luta interna travada dentro dela. As palavras pairavam no ar entre eles, carregadas de expectativa. Sylvia começou, mas depois hesitou, a voz um sussurro. Havia alguém com quem ela estava saindo. Eu não sabia no começo, mas suspeito agora. Talvez fosse ele. Ele vinha à casa às vezes, embora fosse sempre tão reservado. Elisa nunca o apresentou a ninguém. O interesse de Poirot aumentou, e ele se endireitou ligeiramente, a centelha de sua mente afiada, acendendo-se com a nova informação. Esse alguém era importante para a senhorita Carleton? Seria talvez mais do que um simples conhecido? O rosto de Sylvia corou, e ela olhou rapidamente para Lady Beatrice, que permanecia imóvel, com as mãos firmemente entrelaçadas. Sylvia pareceu encontrar forças para continuar, embora sua voz tremesse. Não sei, mas acho que Elisa, ela o estava escondendo seus sentimentos por ele. Ela nunca mencionou o nome dele, mas eu a ouvi dizer uma vez que temia que ele pudesse estragar tudo. Não sei por quê. A mente de Poirot já estava remoendo essa nova revelação. Um relacionamento secreto, um homem que nunca fora apresentado a ninguém, não era um romance comum. E o medo de que Sylvia falava... Poirot sabia que o medo muitas vezes não nasce do amor, mas de algo muito mais sombrio. Ele considerou cuidadosamente suas próximas palavras. A senhora tem alguma ideia de quem seja esse homem, senhorita Sylvia? O nome dele? O rosto dele? Os olhos de Sylvia se arregalaram. Ela balançou a cabeça lentamente. Não, Poirot. Eu nunca o conheci. Mas Eliza...
Ela era muito reservada sobre isso. Ela mantinha tudo escondido de todos. Suspeito que a família dela não sabia nada sobre ele. Ela nunca contou a ninguém, além de mim. O olhar de Poirot se voltou para Lady Beatrice, que estivera estranhamente quieta durante toda a conversa. Ela não respondera à menção daquele homem misterioso, nem demonstrara qualquer sinal exterior de surpresa. Poirot estudou seu rosto atentamente, como se procurasse qualquer sinal de reconhecimento ou emoção que pudesse sugerir o que ela sabia. Madame, preciso lhe perguntar, disse Poirot, com a voz suave, mas autoritária. A senhora era a mãe de Elisa. Certamente, se havia alguém importante na vida dela, a senhora devia saber dele. Deve ter visto algo, qualquer coisa, fora do comum. O rosto de Lady Beatrice permaneceu plácido, embora seus olhos parecessem piscar por um breve instante, revelando uma emoção que Poirot não conseguia identificar. Ela respirou lenta e deliberadamente antes de falar, com a voz contida e calma. Não sei nada sobre esse homem de quem você fala, respondeu ela com firmeza, embora um leve tremor na voz sugerisse que pudesse haver algo mais por baixo da superfície. Elisa era uma jovem mulher. Ela tinha sua própria vida, sua própria privacidade. Mas como mãe eu sempre tentei garantir que ela estivesse segura. Se havia alguém, esse homem, como você diz, Elisa nunca o mencionou para mim. Poirot assentiu lentamente, ponderando as palavras. Havia uma tensão sutil em sua resposta, uma hesitação silenciosa que o fez suspeitar que havia algo mais do que ela estava deixando transparecer. As peças estavam se encaixando lentamente, como um quebra-cabeça intrincado, mas Poirot sabia que precisava agir com cautela. Não tinha intenção de confrontar Lady Beatrice diretamente naquele momento. A resposta dela a essa pergunta seria útil mais tarde. Voltando-se para Sylvia, Poirot continuou. Você mencionou que a senhorita Carlton se arrependia, mas também disse que ela estava escondendo alguma coisa. Talvez não fosse apenas esse homem que a perturbava, mas algo mais ligado a ele. Um segredo que ela carregava consigo. Sabe se havia algo específico que ela temia nele? Algo que pudesse tê-la levado a fugir? Os olhos de Sylvia se voltaram. Para o chão, seu rosto uma máscara de incerteza. Ela mordeu o lábio e hesitou, mas então, em voz baixa, sussurrou. Eu acho que ela temia que ele arruinasse sua reputação. Se alguém soubesse sobre ele, sobre o relacionamento deles. Poirot fez uma pausa, permitindo que o peso daquela declaração se acalmasse. Reputação. Era um motivador poderoso em círculos como o deles. Perder a reputação podia significar a perda de tudo, posição social, segurança e paz de espírito. Elisa Carlton, ao que parecia, temia algo muito maior do que um simples escândalo. E quanto à reputação dele, senhorita Sylvia? Pressionou Poirot. O que Elisa temia nele especificamente? Os olhos de Sylvia se arregalaram e ela mordeu o lábio novamente, a voz quase inaudível. Eu não sei, mas havia rumores, sussurros, sobre o passado dele. É por isso que Elisa nunca falava dele abertamente. Acho que ela sabia, lá no fundo, que ele era perigoso. Perigoso. A palavra reverberou na mente de Poirot enquanto observava a expressão frágil de Sylvia. Um relacionamento baseado no medo, um homem com um passado perigoso e uma mulher que temia a exposição, todos esses elementos pintavam um retrato sombrio e complexo, mas ainda estava incompleto. Havia tantas outras perguntas a serem respondidas, tantas verdades ocultas a serem reveladas. Poirot olhou mais uma vez para Lady Beatrice, cujo silêncio agora parecia um eco retumbante na sala. Ele tinha certeza de uma coisa. Estava se aproximando de algo que poderia mudar tudo, e não descansaria até ter as respostas. A sala estava carregada com o peso das palavras não ditas, a tensão silenciosa pairando pesadamente no ar. Os olhos, penetrantes de Poirot, não se desviavam de Lady Beatrice, cujo exterior calmo começara a ruir sob a pressão da investigação. Ele pressentia que algo estava errado, algo oculto sob a superfície de sua postura serena. A menção de perigoso
claramente a perturbara. Embora ela ainda não tivesse revelado nada diretamente, Poirot sabia que não devia apressá-la. Era um jogo de paciência, de lentamente revelar as camadas da verdade. Mas quanto mais Sylvia falava, mais a situação se tornava clara. A senhorita Carleton temia aquele homem, e não apenas pelo risco de uma reputação arruinada. Algo mais. Insidioso se escondia por trás desse medo, algo mais sombrio do que um mero escândalo social. O detetive deu um passo para trás, seu olhar percorrendo a sala novamente. Cada um dos membros da família Carleton, assim como os convidados, era uma peça em potencial do quebra-cabeça. Todos tinham seus papéis a desempenhar, mas cada um escondia algo. Isso era óbvio. Parece, disse Poirot por fim, com a voz contida, mas cortando o silêncio da sala, que a vida da senhorita Carleton não era tão simples quanto parecia. Uma jovem rica, sim, mas com sombras a perseguindo. Ele fez uma pausa, deixando as palavras se aprofundarem. Seus medos não eram injustificados, eu acredito. Mas o que ela poderia ter temido tanto? Os olhos de Lady Beatrice piscaram por um instante. Um leve tremor em sua fachada perfeitamente equilibrada. Ela se endireitou na cadeira e, por um breve segundo, seus lábios se abriram, como se estivesse prestes a falar. Mas ela se conteve, com o olhar agora firmemente fixo no chão, como se a resposta à pergunta de Poirot fosse um fardo pesado demais para carregar. Poirot inclinou-se para a frente, sua mente afiada percorrendo as camadas, do caso com uma graça quase intuitiva. Madame, preciso lhe perguntar algo muito delicado, disse ele gentilmente. A senhora sabe, em seu íntimo, quem era esse homem? Sua filha alguma vez lhe disse quem ele realmente era, mesmo em silêncio? A sala prendeu a respiração enquanto o olhar de Poirot não se desviava de Lady Beatrice. Seu silêncio, pela primeira vez, pareceu deliberado, quase sufocante. Por um instante, não houve som nem movimento. Então, finalmente, Lady Beatrice falou, mas sua voz era tensa, frágil. Eu não sabia nada sobre ele, disse ela, com o tom calmo de sempre, embora as palavras não carregassem o peso da verdade. Elisa, ela nunca falava dele abertamente, mas sempre foi tão reservada, tão cuidadosa com as palavras. Eu nunca a pressionei. Ela era independente. Ela se mantinha em segredo. Poirot a observou atentamente. Havia algo que ela não estava dizendo, algo que se mantinha por trás de sua fachada serena. O instinto maternal, a natureza protetora de uma mãe, deveria ter levado Lady Beatrice a fazer perguntas sobre o homem que sua filha andava encontrando. Se não por curiosidade, então por preocupação. Mas não houve tal investigação. Poirot podia sentir a pulsação de algo não dito, e isso só alimentava sua suspeita. Ele se afastou de Lady Beatrice e voltou-se para o restante da sala. Richard Carleton, Sir Gregory e o Dr. Hawke estavam em silêncio havia tempo demais. Cada um deles tinha suas próprias motivações, seus próprios medos, seus próprios segredos. Poirot sabia que a peça que faltava no quebra-cabeça tinha algo a ver com eles, mas precisava de uma chave para desvendá-la. Em seguida, olhou para Richard Carleton, cujo comportamento indiferente havia se transformado em algo completamente diferente. Uma energia nervosa, uma inquietação sutil que não existia antes. Sua confiança anterior parecia estar se esvaindo. Seus dedos brincavam distraidamente com as lapelas do paletó, como se buscassem segurança. « Ah, Monsieur Richard », disse Poirot com a voz suave, mas carregada de acusação. « O senhor tem estado quieto, quieto demais. Talvez seja a hora de lhe fazer algumas perguntas. » Richard congelou, os olhos disparando na direção do detetive, os lábios comprimidos numa linha fina. « O que você quer dizer, Poirot? » Poirot permitiu que um pequeno sorriso cúmplice se formasse nos cantos da boca. « Quero dizer, monsieur, que acho curioso. O senhor foi o primeiro a encontrar o corpo da senhorita Carleton no jardim, mas também foi o senhor quem descobriu o grito. O senhor estava muito longe da casa, numa hora muito peculiar, e não tinha motivo para estar lá fora. » Richard pigarreou e tentou manter a compostura. « Eu te disse, Poirot, eu estava dando uma volta.
Precisava de um pouco de ar. A propriedade é grande. O jardim não fica tão longe da casa. Poirot inclinou-se ligeiramente, com um tom firme. No entanto, Monsieur Carlton, o senhor não mencionou que estava tão perto do portão do jardim antes do grito. Isso, eu acho, curioso, muito curioso. Richard se remexeu desconfortavelmente na cadeira, a máscara de calma desaparecendo ainda, mais a cada palavra. Eu não sei o que você está insinuando, Poirot. Não sei nada além do que já lhe contei. Os olhos de Poirot se estreitaram, a profundidade de seu escrutínio nunca abandonando o rosto de Richard. Talvez você saiba mais do que deixa transparecer. Veja bem, eu tenho uma teoria. Uma teoria sobre por que você estava lá. Por que encontrou a senhorita Carlton e por que agiu tão rápido. As mãos de Richard se fecharam em punhos, seus dedos agarrando o tecido do paletó. O que você está sugerindo? Sua voz ficou subitamente tensa, sua calma anterior destruída. Eu sugiro, disse Poirot com as palavras lentas e deliberadas, que a senhorita Carlton não estava simplesmente tentando escapar dos seus medos. Acredito que ela estava fugindo de alguém. Fugindo do senhor, Monsieur Carlton. Do senhor e dos seus motivos ocultos. Por um breve momento, a expressão de Richard vacilou. Um lampejo de algo passou por seus olhos. Medo, talvez, ou raiva, mas desapareceu antes que pudesse ser totalmente compreendido. Não sei o que você quer dizer, disse Richard com a voz quase um sussurro. O olhar de Poirot não vacilou. Ah, mas o senhor sabe, monsieur, sabe mesmo, e logo verá que nada permanece escondido por muito tempo. A tensão na sala atingira o auge, e Poirot sabia que seu próximo passo seria crucial. Cada palavra, cada olhar o aproximava do cerne do mistério, mas ainda lhe faltava algo essencial. O quebra-cabeça estava quase completo, mas faltava uma última peça para revelar a verdade, e Poirot estava pronto para encontrá-lo. O silêncio tomou conta da sala, após a declaração de Poirot, a tensão palpável no ar. O rosto de Richard adquirira um tom pálido, sua bravata anterior se desfazendo sob o olhar do detetive. Por um instante, ninguém falou. Apenas o leve crepitar da lareira quebrava o silêncio. Poirot, no entanto, sabia que a tempestade estava longe de acabar. Ele havia plantado a semente e agora era hora de deixá-la crescer. Os dedos de Richard apertaram os braços da cadeira enquanto ele tentava se recompor. Sua respiração era curta e ofegante, mas sua voz estava firme quando finalmente falou. Você não tem provas do que está sugerindo, Poirot. Nenhuma. Ele encarou o detetive com um toque de desafio, mas havia algo por trás de suas palavras, um desespero latente. Poirot não se mexeu. Prova, Monsieur Carlton. O que é prova senão uma mera confirmação do que já se sabe? A verdade muitas vezes é sentida antes de ser vista. Deu um passo deliberado em direção a Richard, com um olhar intenso. O senhor, monsieur, andava escondendo algo, e é exatamente isso, essa verdade oculta, que vai desvendar tudo. O que é que o senhor andava escondendo? Os olhos de Richard percorreram a sala como se buscasse uma fuga. Sir Gregory, que observava a conversa com crescente inquietação, mexeu-se na cadeira. Sua voz, embora baixa, carregava um tom de cautela. Poirot, talvez você esteja tirando conclusões precipitadas. Meu sobrinho já lhe contou tudo o que sabe. O olhar de Poirot não se desviava do rosto de Richard. Oh, não acredito que Monsieur Carlton esteja escondendo toda a verdade, Sir Gregory. Há mais nesta história do que ele está disposto a admitir. Poirot voltou a atenção para Richard com a voz suave, mas firme. Eu sugeriria, monsieur, que pensasse bem nas suas próximas palavras. Richard cerrou os dentes e por um breve instante pareceu que ia falar, mas as palavras não saíram. Em vez disso, desviou o olhar, a expressão turva de frustração. A mente de Poirot já fervilhava de possibilidades, mas ele sabia que precisava de mais. Precisava insistir mais, e desta vez não cederia. A senhorita Carlton realmente queria deixar a propriedade naquela noite? A pergunta de Poirot pairava no ar, mas agora havia uma certa aspereza nela. Ou ela estava sendo impelida a fugir, talvez por alguém que a colocou em uma posição em que escapar parecia ser sua única opção? Richard se mexeu novamente, seu olhar se voltando para a janela,
evitando o olhar penetrante de Poirot. Você está interpretando demais, murmurou, embora suas palavras não tivessem a convicção de antes. Elisa era uma mulher adulta. Ela fez suas próprias escolhas. Poirot inclinou a cabeça, considerando cuidadosamente as palavras de Richard. Mas, Monsieur Carlton, as escolhas podem ser influenciadas por muitas coisas, não é mesmo? E o medo, em particular, é um motivador poderoso. O que será que ela temia, eu me pergunto? Seria a família? Seria o senhor? Com isso, o rosto de Richard corou, seu desconforto agora evidente. Pela primeira vez desde o início da investigação, Poirot percebeu as rachaduras em sua compostura. A tensão ondulava sob a superfície, e Poirot continuou. Por que não me conta, Monsieur Carlton, sobre o seu relacionamento com a senhorita Carlton? No que vocês dois estavam realmente envolvidos? O que a deixou tão apavorada? Acho que estou muito perto de entender. A voz de Richard ficou tensa, mas ele permaneceu em silêncio, claramente lutando para responder. A tensão na sala era sufocante, e Poirot sentia que a verdade estava ao seu alcance, cada vez mais perto. Ele precisava de apenas mais uma faísca, um empurrão final, para incendiá-la. Foi então que o Dr. Hawke, que estivera estranhamente quieto durante o interrogatório, pigarreou e deu um passo à frente. O movimento foi sutil, quase hesitante, mas o suficiente para chamar a atenção. Poirot, disse o médico com a voz calma, mas com um toque de desconforto. Você está pressionando demais. Richard já lhe contou tudo o que sabe. Não há necessidade de acusá-lo mais. Poirot voltou o olhar para o Dr. Hawke, com uma expressão indecifrável. O médico permanecera distante durante toda a investigação, e seus instintos lhe diziam que Hawke não estava tão alheio quanto aparentava. Mas veja bem, Dr. Hawke, respondeu Poirot em tom leve, porém ríspido. É precisamente porque o Sr. Carlton me contou tão pouco que preciso pressioná-lo ainda mais. O senhor também. Está nas sombras, Sr. Hawke. Sugiro que me diga o que sabe sobre a saúde da senhorita Carlton, além do que já revelou. O Dr. Hawke enrijeceu-se, mas não recuou. Como eu já disse, não havia nada de errado com ela fisicamente. Ela estava com boa saúde. Ela estava simplesmente perturbada. Sua mente, suponho, estava preocupada com alguma coisa. E o quê? Eu me pergunto. Poderia ser esse algo, doutor. O olhar de Poirot não vacilou, e pela primeira vez o Dr. Hawke pareceu vacilar. Os lábios do médico se apertaram. Seus olhos se voltaram para Richard e depois para Lady Beatrice, antes de retornar a Poirot. Você está inventando algo do nada, Poirot. Uma jovem estava assustada. Talvez ela tivesse um amante, e talvez ela tivesse cometido um erro. Ele fez uma pausa, como se estivesse considerando as palavras cuidadosamente. Mas você está errado ao sugerir que alguém aqui teve algo a ver com a morte dela. O olhar de Poirot se aguçou. É mesmo, Dr. Hawke, porque acredito que esse erro é um problema muito maior do que o senhor está disposto a admitir. Suspeito que o medo da senhorita Carlton não era de um coração partido, mas de algo muito mais perigoso. A sala ficou em silêncio novamente, enquanto as palavras de Poirot ecoavam no ar. Ele estava se aproximando. A maneira como as peças se encaixavam parecia o aperto de uma corda em torno do culpado. Alguém naquela sala sabia muito mais do que deixava transparecer, e era apenas uma questão de tempo até que a verdade viesse à tona. A cada momento, Poirot sentia a pressão aumentar. As rachaduras na compostura de Richard, a evasiva do médico e a calma tensa de Lady Beatrice eram sinais que apontavam para uma verdade inegável. Alguém estava escondendo o cerne deste mistério, e era apenas uma questão de tempo até que Poirot descobrisse. O silêncio se estendeu entre eles como um fio esticado, cada palavra de Poirot aterrissando com o peso de acusações não ditas. Richard se remexeu na cadeira, seu olhar percorrendo a sala, incapaz de encontrar os olhos inflexíveis do detetive. O Dr. Hawke pareceu se retrair ainda mais em seu distanciamento silencioso, e até mesmo Lady Beatrice, que havia sido um pilar de calma durante toda a aprovação, agora parecia ligeiramente perturbada. Havia um ar de expectativa, uma sensação
de que algo crucial estava prestes a se romper, algo que poderia destruir as fachadas cuidadosas que todos haviam construído. Poirot, no entanto, não demonstrava sinais de impaciência. Sua mente estava a mil, mas sua postura exterior permanecia tão serena como sempre. Ele se aproximava do cerne do mistério, mais perto da verdade oculta por trás dos véus do medo, do arrependimento e da história não dita. Podia sentir isso no ar, uma tensão crepitante, a forma como cada pequeno movimento e olhar parecia carregado de significado. Senhores, começou Poirot, quebrando o silêncio com uma intensidade serena. Está claro que há mais em jogo aqui do que uma mera tragédia. O que aconteceu com a senhorita Carlton não foi um acidente, nem foi simplesmente o resultado dos medos e arrependimentos de uma jovem. Não, havia algo mais profundo em ação, algo que a levou a um destino terrível. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Suspeito, madame, continuou Poirot, voltando o olhar para Lady Beatrice, que a senhora sabe mais do que está disposta a admitir. Há algo, algum detalhe, que a senhora está escondendo. É isso que preciso descobrir. Lady Beatrice enrijeceu-se, mas sua resposta foi comedida. Já lhe contei tudo o que sei, Poirot. O que mais posso dizer? Elisa era minha filha, e eu a amava. Estou tão devastada quanto qualquer pessoa pelo que aconteceu. Os olhos de Poirot suavizaram-se ligeiramente, mas suas palavras não vacilaram. Madame, a verdade costuma ser difícil de encarar, mas não pode permanecer oculta para sempre. A senhora precisa se perguntar: o que estava realmente protegendo? Era a reputação da sua filha ou algo completamente diferente? Um lampejo de reconhecimento cruzou o rosto de Lady Beatrice, tão rápido que Poirot quase não percebeu. Mas estava lá, logo abaixo da superfície, um lampejo momentâneo de algo que ela tentara esconder. Era o tipo de coisa que Poirot já vira inúmeras vezes, uma traição subconsciente que dizia muito. Antes que Lady Beatrice pudesse responder, o Dr. Hawke, como se sentisse a tensão crescente, pigarreou. Poirot, isso está ficando cansativo. Eu já lhe disse que não havia nada clinicamente significativo no estado de espírito da senhorita Carlton. Não vejo razão para essas insinuações prolongadas. Poirot o encarou com um olhar que congelaria a água. Monsieur Hawke, eu não faço insinuações. Lido com fatos, com evidências e com a natureza humana. E agora vejo algo que não faz sentido. O senhor está ansioso demais para descartar exatamente o que poderia desvendar este caso. O que o senhor sabe, doutor? O que o senhor tem escondido? O Dr. Hawke estremeceu diante da franqueza da pergunta, agarrando momentaneamente o encosto da cadeira como se fosse sair correndo da sala. Recuperou-se rapidamente, mas Poirot já tinha visto o suficiente. Richard, ainda visivelmente abalado pelo rumo que a conversa estava tomando, levantou-se abruptamente, arrastando a cadeira no chão. Chega, Poirot! Disparou com a voz rouca. Você está fazendo uma cena do nada. Não há mistério para resolver. Elisa foi embora, e ela cometeu um erro. Fim da história. Mas o olhar de Poirot permaneceu fixo, inflexível. A história nunca é tão simples, Monsieur Carlton. Acredito que haja mais no desaparecimento da senhorita Carlton do que qualquer um está disposto a admitir. Sua voz baixou para quase um sussurro. Talvez não tenha sido apenas um erro que a levou a fugir. Talvez ela estivesse fugindo de algo ou de alguém. As palavras atingiram a sala como uma rajada repentina de vento. Todos pareceram enrijecer, os olhos percorrendo o espaço, evitando o olhar de Poirot. Por um instante, até Richard hesitou. Sua habitual atitude desafiadora substituída por algo mais próximo do medo. Lady Beatrice, que permanecera em silêncio durante o desabafo de Richard, finalmente falou, com a voz baixa e trêmula. O que está sugerindo, Poirot? Seus olhos encontraram os dele, inquisitivos, mas era evidente que ela estava à beira de algo, de revelar algo que guardava há muito tempo. A voz de Poirot permaneceu calma, mas firme. Estou sugerindo, madame, que a vida da senhorita Carlton não era o que parecia. Que por trás da fachada de riqueza, beleza e privilégio havia forças obscuras em ação.
Um homem que poderia influenciá-la, talvez até manipulá-la. Alguém com poder sobre ela. Alguém que, diante da ameaça de ser exposto, não mediria esforços para silenciá-la. O rosto de Richard empalideceu ao assimilar as palavras de Poirot. Ele abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu. Em vez disso, seus olhos se voltaram para o Dr. Hawke e, por um breve instante, Poirot captou a sutil troca entre eles. Um olhar que, embora fugaz, dizia muito. A mente de Poirot se movia, rapidamente, conectando os pontos. Havia algo naquele olhar. Algo que ligava o Dr. Hawke a esse mistério. Ele conhecera a Sra. Carleton, isso estava claro. Mas será que a conhecera de uma forma que outros não conheciam? E qual era a sua ligação com a figura sombria que manipulava os bastidores? Poirot voltou toda a sua atenção para o Dr. Hawke, estreitando os olhos. Monsieur, o senhor ficou quieto por tempo demais. O senhor conhecia a Sra. Carleton, não é? Mas qual era a natureza do seu relacionamento? Com ela? O Dr. Hawke enrijeceu-se, mas não respondeu imediatamente. Seus olhos se voltaram para Richard e depois para Lady Beatrice, como se pedissem permissão. Mas não houve nenhuma. Poirot o havia encurralado agora, e ele sabia disso. E eu não sei o que você está insinuando, gaguejou o Dr. Hawke, mas a falha em sua voz o traiu. Poirot sorriu, embora fosse um sorriso que nunca alcançava seus olhos. Ah, monsieur, acredito que sim. Veja bem, a verdade sempre encontra seu caminho para a superfície, não importa quão profundamente esteja enterrada, e a verdade, neste caso, está longe de ser simples. Ele deu um passo para trás, permitindo que o peso de suas palavras se abatesse sobre a sala. Agora, Monsieur Hawke, o senhor vai me contar tudo. Chega de meias-verdades, chega de silêncio, e quando o fizer, finalmente, teremos as respostas que buscamos. A sala pareceu prender a respiração, aguardando a resposta do Dr. Hawke, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar com clareza crescente. Tudo o que faltava agora era que o último fio se desfizesse, e Poirot sabia que no fim isso aconteceria. As mãos do Dr. Hawke, que repousavam levemente sobre os braços da cadeira, cerraram-se involuntariamente enquanto as palavras de Poirot ecoavam pela sala. A tensão era densa, pairando como uma nuvem opressiva sobre todos os presentes. Pela primeira vez desde o início da investigação, o Dr. Hawke parecia realmente encurralado. Sua calma praticada se esvaindo enquanto seus olhos se alternavam entre Poirot, Richard e Lady Beatrice. Já lhe contei tudo o que sei, disse o doutor, Hawke com a voz revelando um tom defensivo. Não há mais nada a acrescentar. A senhorita Carleton estava bem de saúde. Ela estava preocupada, sim, mas é só isso. Não estou envolvido no que quer que você esteja sugerindo. O olhar de Poirot se aguçou e ele deu um passo à frente, abaixando o tom, tornando-se mais insistente. Monsieur Hawke, o silêncio ao qual o senhor se apega fala mais alto que palavras. O senhor tem sido evasivo e isso não é mais suficiente. Há algo entre o senhor e a senhorita Carleton, algo que o senhor se recusa a reconhecer. Por um instante, o Dr. Hawke permaneceu imóvel, o rosto uma máscara indecifrável. Mas então, um leve tremor o percorreu, um brilho sutil nos olhos que traiu sua crescente inquietação. Poirot já tinha visto aquilo antes, um pequeno, mas revelador, sinal de que o homem não estava mais no controle da situação. Poirot continuou, a voz mais suave, mas carregada de uma força inegável. O senhor conhecia a senhorita Carleton melhor do que deixava transparecer, não é, doutor? Ela lhe confiava. Ela confiava em você. Talvez mais do que em qualquer outra pessoa. Mas a confiança, como sabemos, é algo frágil. O que ela temia, monsieur? O que a fez acreditar que não poderia mais permanecer em segurança em Willowbrook Court? O Dr. Hawke respirou fundo e, por um breve instante, pareceu desabar para dentro, sua fachada de calma rachando sob a pressão. Seus lábios se abriram como se estivesse prestes a falar, mas ele os fechou novamente, as palavras presas na garganta. Poirot percebeu sua hesitação. O médico sabia de alguma coisa, e Poirot sentia que a verdade estava escapando ao seu alcance. A mente do detetive percorreu as possibilidades.
Ainda havia muitas incógnitas, mas uma coisa estava ficando cada vez mais clara. O Dr. Hawke estava escondendo uma parte significativa da história. Lady Beatrice, que estivera estranhamente silenciosa, agora olhava de Poirot para o Dr. Hawke com a testa franzida. Seus dedos, ainda firmemente entrelaçados no colo, tremiam levemente. "Do que o senhor está acusando o Dr. Hawke, Poirot?" perguntou ela, com a voz firme, mas carregada de uma ponta de ansiedade. "Isso é absurdo. Ele não fez nada além do seu dever para com a minha filha." Poirot virou-se para ela, a expressão suavizando-se, mas a voz permanecendo firme. "Madame, ainda não estou acusando ninguém de nada, mas sei de uma coisa. O desaparecimento da senhorita Carleton e sua morte trágica não foi resultado de um mero colapso emocional. Ela não estava fugindo por causa de uma briga de amantes, nem estava simplesmente escapando de algum conflito familiar. Não, a senhorita Carleton estava fugindo de algo muito mais sombrio. E é dentro desta casa, entre aqueles que afirmam tê-la conhecido melhor, que reside a verdade." Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras se aprofundassem. Então acrescentou, quase como uma reflexão tardia: "Há algo que liga todos vocês a ela, uma conexão, um segredo que permaneceu enterrado. Mas os segredos têm um jeito de se revelar quando menos esperamos. O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa." O rosto de Lady Beatrice empalidecera. Seus lábios se apertaram com força. Richard, que estivera parado perto da janela, virou-se lentamente com o olhar cauteloso, mas também marcado pela frustração. O Dr. Hawke pareceu encolher-se sob o peso do escrutínio de Poirot, seu olhar se voltando para o chão como se não conseguisse suportar o peso do olhar penetrante do detetive. Poirot continuou com a voz firme. "Eu sei, Monsieur Hawke, que o senhor está escondendo algo. O senhor tem evitado a verdade, mas isso não é mais uma opção. Seu relacionamento com a senhorita Carleton ia além do de um simples médico e paciente. Ela confiava no senhor, sim, mas havia mais do que isso, não é?" As mãos do Dr. Hawke se apertaram com mais força, os nós dos dedos ficando brancos. Ele abriu a boca para responder, mas sua voz falhou e ele a fechou rapidamente. Poirot, sentindo sua luta interna, insistiu. "Está na hora, monsieur. Hora de revelar a verdade que o senhor escondeu por tanto tempo. Diga-me qual era a natureza do seu relacionamento com a senhorita Carleton. Era simplesmente uma questão de dever profissional ou era outra coisa?" Os lábios do Dr. Hawke se abriram mais uma vez, e desta vez as palavras saíram, embora quase num sussurro. Eu estava apaixonado por ela", admitiu ele, as palavras pairando pesadas no ambiente. Os olhos de Poirot se arregalaram ligeiramente, mas ele não disse nada por um instante. A confissão foi inesperada, mas não totalmente fora de contexto. Explicava a aparente proteção do médico em relação à senhorita Carleton, sua relutância em revelar qualquer coisa além dos mínimos detalhes. Também acrescentava uma nova camada ao mistério, um motivo mais profundo e pessoal. "Eu a amava", repetiu, o Dr. Hawke com a voz embargada. "Mas ela jamais poderia me amar. Ela estava prometida a outra pessoa, alguém da sua classe, alguém aceitável. Eu sabia que não tinha lugar no mundo dela, mas não consegui me conter. Tentei ajudá-la, mantê-la segura. E quando ela veio até mim, em lágrimas, dizendo que tinha cometido um erro terrível, eu sabia que a vida dela estava em perigo. Mas eu não podia ajudá-la, não do jeito que ela precisava." Um suspiro silencioso escapou dos lábios de Sylvia, e o rosto de Lady Beatrice se contraiu ainda mais, seus olhos brilhando com algo que Poirot não conseguiu decifrar. Richard também permaneceu imóvel, o olhar fixo no Dr. Hawke, com uma mistura de raiva e descrença. Poirot, no entanto, manteve a calma. Ele havia previsto algo assim, emoções ocultas, paixões enterradas. Mas foi o momento da confissão, do Dr. Hawke, a forma como se encaixava na linha do tempo que foi a chave. "Entendo, monsieur", disse Poirot suavemente, "mas o medo da senhorita Carleton era apenas da família do escândalo? Ou era mais? Seria talvez algo, ou alguém, mais perigoso que ela temia?
Os olhos do Dr. Hawk escureceram e, pela primeira vez, Poirot viu medo genuíno refletido no olhar do médico. Ela estava com medo de alguma coisa, de alguém, disse ele, com a voz trêmula. Ela achou que estavam observando-a. Achou que alguém fosse machucá-la. E quando disse que tinha cometido um erro, era sério. Ela estava envolvida, com alguém que não mediria esforços para controlá-la. A mente de Poirot se encaixou. O quebra-cabeça finalmente começava a fazer sentido. A peça que faltava estava lá, e ele estava mais perto do que nunca de desvendar. A história completa. Quem? Perguntou Poirot em voz baixa e convincente. Quem era, monsieur? De quem ela estava fugindo? O rosto do Dr. Hawk empalideceu. Sua respiração se acelerou, como se o peso da confissão o tivesse levado ao limite. Seus olhos percorreram a sala em busca de algo, uma fuga, talvez, ou uma maneira de se retratar. Mas o olhar de Poirot o manteve firme, a presença do detetive inabalável e autoritária. Eu não posso te dizer, sussurrou o Dr. Hawk, com a voz embargada por uma mistura de culpa e medo. Não posso envolvê-lo nisso. Não agora. Não depois de todo esse tempo. Os olhos de Poirot se estreitaram. Ele se aproximou, mas não de uma forma que o intimidasse. Em vez disso, sua abordagem foi metódica, como a de um cientista examinando um espécime sob uma lupa. Ele sentia que o Dr. Hawk estava escondendo a última peça crucial. Nem agora, monsieur? Perguntou Poirot, suavemente a voz quase um ronronar. Quando a verdade é a única coisa que pode libertá-lo? A única coisa que pode libertá-lo da culpa que você carrega há todos esses anos. Os ombros do Dr. Hawk tremeram levemente, suas mãos agarrando a borda da cadeira, como se fosse sua tábua de salvação. Você não entende, disse ele com a voz tensa. Não é só ela, sou eu. Se eu te contar, se eu disser o nome dele, tudo muda. Este homem, ele é poderoso. Ele tem influência. Se eu falar agora, coloco todos nós em risco. A expressão de Poirot se suavizou, embora não houvesse como negar a intensidade do seu olhar. Monsieur, a morte da senhorita Carleton já é uma tragédia. Uma tragédia que repercutirá por esta casa, por esta família. Quanto mais tempo o senhor ocultar a verdade, mais perigosa ela se tornará. O homem que o senhor teme já está implicado na morte dela, quer o senhor fale dele ou não. Mas somente as suas palavras podem trazer a clareza de que precisamos. O rosto do Dr. Hawk se contorceu em indecisão. Era evidente que ele vinha lutando contra esse segredo há anos, muito antes dos eventos daquela noite fatídica. No entanto, ali, com o questionamento implacável de Poirot, a represa começava a se romper. Eu nunca quis me envolver, murmurou ele sem olhar para Poirot. Mas Elisa, ela sabia demais. Ela descobriu coisas que não deveria saber. Ela tinha tanto medo dele, tanto medo do que ele pudesse fazer. Ela achava que ele a estava observando, ouvindo cada palavra dela. O pulso de Poirot acelerou. Aquele era o momento. O homem que permanecera nas sombras por tanto tempo, aquele que detinha tanto poder sobre a senhorita Carleton, estava finalmente ao seu alcance. Ele se inclinou para a frente, a voz baixa e deliberada. Quem, monsieur? Quem era que tinha tanto controle sobre ela? Quem era o homem que ela temia tanto? Por um longo momento, o Dr. Hawk não disse nada. Seus lábios tremeram, mas as palavras se recusaram a sair. Então, com um suspiro profundo que parecia carregar anos de fardo, ele finalmente falou. Era Sir Gregory. Poirot congelou. As palavras o atingiram como um raio, mas ele rapidamente recuperou a compostura, processando a revelação com rapidez. Sir Gregory Carleton, o pai de Elisa, o homem cuja riqueza e influência outrora pareciam irrepreensíveis. Fazia sentido, agora, a tensão na casa, o desconforto velado, o silêncio cauteloso que pairava sobre todas as conversas. Sir Gregory, repetiu Poirot, com a voz firme, embora a mente estivesse a mil. Está me dizendo que Elisa tinha medo do próprio pai? O Dr. Hawk assentiu, o rosto pálido e os olhos arregalados com uma mistura de medo e descrença. Sim, eu nunca quis acreditar, mas, depois de tudo o que ela me contou, eu não tinha escolha. Sir Gregory estava envolvido em coisas
coisas obscuras. Ele não era apenas o chefe da família. Ele escondia algo muito pior e Elisa, apesar de toda a sua juventude, começara a descobrir. Os pensamentos de Poirot giravam, juntando as peças da narrativa fragmentada que o Dr. Hawke acabara de revelar. A reputação de Sir Gregory sempre fora de respeitabilidade, poder e posição social. Mas, por baixo dessa fachada, algo mais sombrio apodrecia. A ideia de que Elisa, em sua ingenuidade, tivesse tropeçado em algo perigoso, algo que ameaçava a vida cuidadosamente construída de seu pai, explicava muita coisa. "Preciso saber mais, doutor", disse Poirot, com a voz quase sussurrada. "O que exatamente a senhorita Carleton descobriu? O que ela temia que o pai pudesse fazer? Os olhos do Dr. Hawke se voltaram para a porta, seu olhar se demorando na figura de Richard, que permanecera estranhamente silencioso durante toda a conversa. Então, em voz baixa, o Dr. Hawke falou novamente. Não se tratava apenas da reputação da família. Elisa havia descoberto algo sobre os negócios de Sir Gregory, atividades ilegais, conexões com pessoas que operavam nas sombras. Ela havia encontrado evidências, documentos que ele mantinha escondidos. Ela estava com medo de que, se fosse às autoridades, isso destruiria tudo. Não apenas a família, mas também a sua vida. A mente de Poirot se encaixou. Esta era a chave, o motivo do desaparecimento da senhorita Carleton, sua crescente ansiedade. Sir Gregory levava uma vida dupla, uma vida que sua filha descobrira sem querer. E com medo, ela tentara escapar, apenas para encontrar um fim trágico. Ela tentou ir embora, não é? Disse Poirot, mais para si mesmo do que para o Dr. Hawke. Ela acreditava que poderia escapar, que se corresse para longe o suficiente, poderia se proteger e expor a verdade. Mas Sir Gregory, ele a teria impedido. Ele teria garantido que ela permanecesse em silêncio. O Dr. Hawke assentiu sombriamente. Ela achou que podia confiar em mim. Veio até mim na noite em que desapareceu apavorada. Disse que precisava ir embora, que ia pegar as provas e ir à polícia. Eu disse a ela que era muito perigoso, que ela deveria ficar escondida por um tempo. Mas eu nunca pensei que acabaria assim. Poirot deu um passo para trás, a mente percorrendo as implicações. Sir Gregory não era apenas o pai enlutado que aparentava ser. Era um homem com segredos tão obscuros que levaram sua própria filha a temer pela própria vida. Os instintos de Poirot lhe diziam que o próximo passo precisava ser preciso. Ele precisava confrontar Sir Gregory, mas precisava fazê-lo com cuidado, sem dar pistas ao homem. O quarto ficou repentinamente mais frio, e Poirot voltou o olhar para a janela, onde a neblina ainda pairava densa lá fora, envolvendo a propriedade em um véu quase impenetrável. O mistério se aproximava do fim, mas o perigo estava longe de acabar. Sir Gregory vinha jogando um jogo há anos, e agora as peças finalmente estavam se encaixando. "Obrigado, doutor", disse Poirot baixinho, sem tirar os olhos da janela. "O senhor me deu muito em que pensar, mas ainda há muito a ser feito." Ele se virou para o Dr. Hawke, "E agora precisamos descobrir a verdade, de uma vez por todas." Poirot ficou imóvel por um instante, absorvendo a gravidade das palavras do Dr. Hawke. A revelação de que Sir Gregory Carleton estava envolvido em negócios ilícitos, escondido dos olhos tanto de sua família quanto do público, aprofundou, significativamente, o mistério. Explicava o desespero da senhorita Carleton para escapar e seu medo de ser exposta. Estava claro agora. Suas tentativas de descobrir a verdade a haviam colocado em uma posição perigosa. Uma posição que a levara à infeliz e fatal decisão de fugir. Mas agora, a questão não era apenas o que acontecera com Elisa. Era como confrontar Sir Gregory e desvendar toda a extensão de seu envolvimento. A mente de Poirot já avançava, planejando os próximos passos. Ele sabia que confrontar Sir Gregory não seria tão simples quanto parecia. O homem tinha anos de experiência em manipular sua imagem pública, e Poirot suspeitava que ele fosse um indivíduo muito mais calculista do que qualquer um imaginara. No entanto,
A vulnerabilidade de Sir Gregory, as rachaduras em sua fachada cuidadosamente construída, estavam se tornando aparentes. Era hora de pressioná-lo. Mas, primeiro, Poirot precisava juntar todas as peças do quebra-cabeça. Ele se virou para o Dr. Hawke, que permanecia sentado, ainda visivelmente abalado pelo peso da confissão. O olhar do detetive se suavizou, embora não houvesse dúvidas quanto ao foco em seus olhos. Monsieur Hawke, o senhor foi de grande ajuda, disse Poirot com uma intensidade serena no tom. Mas preciso lhe pedir, se quiser ser útil, que seja franco. Elisa pode ter confiado em você, mas confiança é uma via de mão dupla. E ainda há lacunas em sua história. Lacunas que preciso preencher antes de agir. O Dr. Hawke apertou os lábios, as mãos ainda agarradas à cadeira como se fosse sua única âncora. Já lhe contei tudo o que podia, disse ele suavemente. Mas você tem razão. Há coisas que ainda não entendo. Coisas com as quais eu gostaria de ter podido ajudá-la. Os olhos de Poirot não se desviaram. E, no entanto, acredito que você saiba mais do que está deixando transparecer. Você foi o último a ver a senhorita Carlton antes de ela desaparecer, não foi? Diga-me, ela deixou alguma pista sobre para onde poderia ir? Um destino? Um nome? Qualquer coisa? A expressão do Dr. Hawke se obscureceu e ele balançou a cabeça lentamente. Ela não disse para onde estava indo. Estava tão frenética, tão apavorada, mas sua voz sumiu, e por um momento ele pareceu perdido em pensamentos. Mas havia algo que ela mencionou de passagem. Ela disse, preciso sair. Preciso ir para algum lugar onde ele não possa me encontrar. A mente de Poirot se fixou nas palavras ele, a pessoa de quem ela estava fugindo. Aquele que ela temia acima de todos os outros. Sir Gregory. O Dr. Hawke hesitou, lançando o olhar em direção à porta, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Não sei, murmurou. Ela nunca disse quem era, mas tenho quase certeza de que não era apenas Sir Gregory. Há mais por trás disso. Outra pessoa, alguém que estava envolvido com Sir Gregory em seus negócios. Só não sei até onde vai. Os pensamentos de Poirot disparavam, enquanto ele juntava os fragmentos de informação fornecidos pelo Dr. Hawke. A menção de outra pessoa, alguém mais profundamente envolvido com Sir Gregory, acrescentou uma nova camada de complexidade ao caso. Elisa estava fugindo não apenas do pai, mas de outra pessoa, alguém ainda mais perigoso. Poirot sentia as camadas de mentira se aproximando, e ainda assim tinha certeza de que a verdade estava ao seu alcance. A questão permanece, Monsieur Hawke, disse Poirot com a voz contida. Por que a senhorita Carleton recorreu ao senhor? Em busca de ajuda? Por que logo você? Havia algo entre vocês dois além do que me contou? Os olhos do Dr. Hawke brilharam com algo, culpa talvez ou remorso, mas ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, respirou fundo e se recompôs. Ela confiava em mim. Eu era o único que ela achava que poderia protegê-la. Mas eu não podia fazer isso. Eu não podia mantê-la segura. Poirot assentiu lentamente, estreitando os olhos. O senhor fez o que pôde, mas no fim não foi o suficiente. Essa é a dolorosa verdade, monsieur. Mas o senhor pode ajude agora, contando-me tudo o que você sabe sobre Sir Gregory, sobre esse outro homem, sobre o que Elisa descobriu. O Dr. Hawke olhou para Poirot, com o rosto numa mistura de resignação e medo. Você não entende, disse ele, com a voz quase num sussurro. Se eu lhe contar tudo, se eu citar nomes, há forças em ação aqui que vão além desta casa. Você não tem ideia do que está enfrentando. O olhar de Poirot era firme, sua voz calma, mas insistente. Monsieur, garanto-lhe que entendo muito mais do que o senhor pensa, e vou até o fim, não importa aonde isso leve. Mas o senhor precisa me dizer a verdade, e precisa me dizer agora. Houve um longo silêncio. O peso das palavras de Poirot pressionando o Dr. Hawke. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o médico falou, com a voz embargada enquanto pronunciava o nome que Poirot tanto esperava. Vincent Hargrove, sussurrou ele. Esse é o nome. O homem que ajudou Sir Gregory em tudo. Aquele que garantiu que Eliza não tivesse chance. Hargrove é aquele que ela temia. Ele é aquele que...
Antes que pudesse terminar, houve uma batida na porta, forte e repentina. Poirot ergueu a cabeça de repente, seus sentidos aguçados. Era cedo demais para que alguém se envolvesse, cedo demais para que alguém interrompesse. A sala ficou em silêncio, todos paralisados no lugar quando a batida soou novamente, desta vez mais urgente. Poirot trocou um olhar rápido com o Dr. Hawk, cujos olhos estavam arregalados de pânico. Ele soube então que não se tratava apenas de mais uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Era uma mudança no jogo. A batida, a interrupção, era um sinal. Alguém estava prestes a agir e era apenas uma questão de tempo até que a investigação tomasse outro rumo sombrio. Fique aqui, disse Poirot baixinho, com a voz firme. Ele se moveu rapidamente em direção à porta, a mente a mil enquanto o quarto parecia se fechar ao seu redor. A verdade estava mais perto do que nunca, mas parecia haver mais a descobrir, mais peças a encaixar antes da revelação final. Ao abrir a porta, Poirot se preparou para o que viria a seguir. O jogo estava longe de terminar. Poirot parou com a mão na maçaneta, a mente a mil com a nova revelação. Vincent Hargrove. O nome ecoou em sua mente como um sino tocando ao longe. O homem que estivera escondido nas sombras o tempo todo, manipulando a fachada de Sir Gregory. Mas antes que pudesse pensar no que fazer a seguir, a batida soou novamente, mais alta, mais insistente desta vez. Poirot abriu a porta lentamente, seus olhos aguçados, examinando o corredor lá fora. Parado à sua frente, estava um dos funcionários da casa, um jovem com o rosto pálido de ansiedade. O homem pareceu hesitar por um instante, como se não soubesse se deveria falar, antes de dizer abruptamente: Monsieur Poirot, receio que tenha havido um incidente. É Sir Gregory. Ele desapareceu. As palavras atingiram Poirot como uma onda de choque. Sir Gregory desaparecido? Era a última coisa que Poirot esperava ouvir. A mente do detetive girou rapidamente, passando das possíveis maquinações de Hargrove para este novo desenvolvimento. O patriarca desaparecido da família Carleton, como poderia ser? Como poderia ser? Conte-me tudo, disse Poirot com a voz calma, mas autoritária, sem demonstrar a urgência repentina que sentia. Ele se afastou, gesticulando para que o jovem entrasse. O funcionário entrou na sala com as mãos trêmulas, enquanto começava a explicar. Estávamos nos preparando para o jantar quando descobrimos que o quarto de Sir Gregory estava vazio. Seus pertences pessoais estavam intactos, mas ele não foi encontrado em lugar nenhum. Os criados procuraram por toda a propriedade, mas não. Há sinal dele. Até verificamos o jardim, mas o homem se interrompeu, a voz embargada pelo peso da situação. Os pensamentos de Poirot disparavam. Sir Gregory estivera presente mais cedo naquele dia, comportando-se com o mesmo comportamento controlado de sempre. Desaparecer sem deixar rastros, sem deixar recado, sem nenhuma pista de seu paradeiro. Não fazia sentido. Onde está a Lady Beatrice? Perguntou Poirot bruscamente, já se dirigindo à porta com a mente concentrada no próximo passo. Se Sir Gregory realmente tivesse desaparecido, a investigação tomara um rumo inesperado. Ela está na sala de estar, Monsieur Poirot, respondeu o funcionário com a voz ainda trêmula. Ela está perguntando pelo senhor. Os olhos de Poirot se voltaram para o Dr. Hawk, que permanecera sentado, observando a cena se desenrolar com uma expressão que revelava seu próprio desconforto. Fique aqui, monsieur, disse Poirot. Falarei com Madame Carleton, posso precisar do senhor mais tarde. Com isso, Poirot virou-se e caminhou rapidamente pelo corredor em direção à sala de estar. Sua mente ainda se debatia com a enormidade do novo acontecimento. O súbito desaparecimento de Sir Gregory poderia ser uma peça-chave do quebra-cabeça, ou poderia ser uma distração, mais uma camada de engano destinada a desviá-lo do caminho. Ao entrar na sala de estar, Lady Beatrice estava sentada perto da lareira, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Seu rosto estava pálido, os olhos injetados de sangue pela falta de sono, mas havia uma calma subjacente nela que Poirot achou ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. Ela se mantivera equilibrada durante toda a investigação, mas a notícia do desaparecimento de Sir Gregory
pareceu tê-la afetado de uma forma que Poirot não esperava. Madame Carleton, começou Poirot com a voz contida. Sei que houve um problema com seu marido. Pode me dizer o que aconteceu? Lady Beatrice ergueu os olhos, sem a compostura habitual. Ele se foi, Monsieur Poirot, sussurrou, como se as próprias palavras fossem insuportáveis. Não sei para onde ele foi, mas saiu sem dizer uma palavra, sem bilhete, sem explicação. Poirot a observou atentamente, notando o leve tremor em suas mãos. Mas havia algo mais, algo que não lhe caía bem. O choque dela parecia genuíno, sim, mas havia um indício de algo mais por trás dele. Uma cautela, talvez, ou medo do que poderia vir a seguir. E as coisas dele? Perguntou Poirot com a mente trabalhando rapidamente. Seus pertences pessoais. Alguma coisa parecia fora do lugar. Lady Beatrice balançou a cabeça, o rosto se contorcendo de emoção. Não, nada. O quarto dele estava exatamente como sempre. Mas ele se foi. Simples assim, não faz sentido. Os pensamentos de Poirot disparavam. Se Sir Gregory tivesse realmente desaparecido, poderia ser uma tática. Uma para afastar as suspeitas, para criar confusão. Ou talvez houvesse um motivo mais sinistro por trás disso. A pergunta era, por que agora? Madame, disse Poirot, com a voz firme, porém firme. Sir Gregory estava agindo de alguma forma incomum antes de desaparecer? Ele parecia preocupado, ansioso, como se algo o estivesse pesando. Lady Beatrice hesitou, e por um breve momento, Poirot pensou que ela não responderia. Então ela ergueu os olhos e fixou o olhar nele. Ele era... Ela hesitou, as palavras carregadas de hesitação. Ele era diferente. Havia coisas que eu não entendia. Ele estava olhando papéis antigos, documentos que não tocava há anos, e às noites havia uma inquietação nele. Ele falava pouco sobre seus negócios, mas eu sentia que ele estava sob alguma pressão. E Elisa, o desaparecimento dela deve ter tido alguma relação. A mente de Poirot acelerou. O desaparecimento de Elisa, o estresse crescente de Sir Gregory, havia uma conexão, mas ainda não estava clara. A admissão repentina de Lady Beatrice sobre o comportamento de Sir Gregory parecia significativa. Não se tratava apenas de um homem desaparecido, tratava-se de uma cadeia de eventos desencadeada por coisas muito mais complexas do que qualquer um havia imaginado. Os artigos que ele estava revisando... Você pode me contar alguma coisa sobre eles? Pressionou Poirot, com a voz intensa. Lady Beatrice parecia dividida, o rosto tenso com uma mistura de culpa e medo. Eu não sei. Ele nunca as compartilhou comigo. Mas sei que ele estava investigando o passado, seus negócios. E Elisa... Sua voz falhou, e ela rapidamente se virou, incapaz de falar mais. Os pensamentos de Poirot se aguçaram. Negócios. Documentos do passado. Era exatamente o tipo de coisa com que Elisa havia tropeçado. Mas agora, os cacos estavam espalhados e estava claro que o desaparecimento de Sir Gregory era mais do que apenas uma fuga dos problemas da família. Havia algo maior em jogo. Eu o encontrarei, madame, disse Poirot com a voz calma e tranquilizadora. Mas precisamos trabalhar juntos. A verdade é o único caminho a seguir. Lady Beatrice assentiu, embora seus olhos revelassem um medo profundo. O medo de perder tudo, de enfrentar as terríveis consequências de segredos há muito enterrados. Poirot se virou para sair, já calculando os próximos passos. Sir Gregory estava desaparecido, sim, mas o detetive sabia que isso só tornava a investigação mais urgente. Não havia mais tempo a perder. A teia de mentiras e meias-verdades estava se adensando, e Poirot sentia que estava se aproximando do cerne dela. O jogo havia mudado mais uma vez, e desta vez Poirot estava mais determinado do que nunca a desvendar a história completa. Poirot permaneceu na sala de estar por mais um instante, permitindo que o peso do caso se acomodasse em sua mente. As pistas, espalhadas como migalhas de pão, o haviam levado à beira de um precipício, e agora ele se preparava para ver se o passo final o levaria à verdade ou à tragédia. O desaparecimento de Sir Gregory apenas adicionara mais uma camada de complexidade, mas também era uma chave que, uma vez girada, destrancaria tudo. Era hora de encerrar aquele mistério.
As horas seguintes passaram em um turbilhão de cálculos e observações. Poirot havia solicitado que a família permanecesse em alerta, que ninguém saísse da propriedade e que todos os funcionários fossem interrogados. Ele precisaria de cada detalhe para juntar as peças do que havia acontecido. Não havia margem para erros agora, apenas uma busca incansável e incansável pela verdade. À medida que Poirot se reunia com os associados de Sir Gregory, seguia a trilha de documentos e examinava cada ângulo, a verdade começou a se cristalizar diante dele. Era como ele suspeitava. Sir Gregory estivera profundamente envolvido em negócios ilegais, suborno, apropriação indébita e uma rede de conexões obscuras que se estendia muito além dos muros de Willowbrook Court. Eliza já havia descoberto o suficiente para saber que o império de seu pai fora construído com base em mentiras e corrupção. Ela planejava expô-lo, foi por isso que fugira. Foi por isso que ficara tão apavorada. Mas quanto mais Poirot investigava, mais claro ficava que Sir Gregory não havia desaparecido apenas por medo de ser exposto. Não, o patriarca da família Carleton havia orquestrado seu próprio desaparecimento. Um homem como Sir Gregory, orgulhoso e poderoso, não podia permitir que sua vida fosse destruída pela verdade. Ele havia encenado seu desaparecimento para encobrir seus rastros e criar o caos, na esperança de enterrar o escândalo da morte de Eliza, e com isso o desmoronamento de seu império. Mas havia mais. Poirot notara algo nos documentos que Sir Gregory estivera revisando. As conexões com Vincent Hargrove, o homem que manipulara Eliza, controlando-a por meio de medo e ameaças. A conexão mais profunda, aquela que Poirot ignorara o tempo todo, era esta. Sir Gregory e Hargrove haviam trabalhado juntos. Hargrove fora sócio de Sir Gregory, cuidando dos aspectos mais desagradáveis do negócio, enquanto Sir Gregory mantinha a fachada pública de respeitabilidade. Quando Eliza ameaçou expor tudo, Hargrove, agindo sob as ordens de Sir Gregory, tomou a iniciativa. Fora ele quem a impelira a fugir, quem garantira que ela jamais chegaria às autoridades. As revelações de Poirot demoraram a se materializar, mas agora tudo se encaixava com uma clareza assustadora. A peça final do quebra-cabeça surgiu quando Poirot descobriu uma série de cartas escondidas no escritório de Sir Gregory. Essas cartas, agora manchadas pelo tempo e escondidas em um baú antigo, eram a confirmação final. Sir Gregory vinha orquestrando a morte de Eliza há semanas, garantindo que ela nunca chegasse perto o suficiente para contar a verdade. Seu desaparecimento não foi uma fuga. Foi uma manobra calculada para ganhar tempo, para garantir que ninguém pudesse rastrear seus passos. Poirot teve uma última conversa com o Dr. Hawke, que fora cúmplice em encobrir as ações de Sir Gregory, embora sem intenção. O médico, ao que parecia, temera por sua própria segurança depois que Eliza tentara expor a corrupção. Ele se manteve em silêncio, esperando que a tempestade passasse. Mas seu silêncio permitiu que os trágicos eventos se desenrolassem. Com tudo pronto, Poirot reuniu todos na sala de estar principal. Lady Beatrice sentou-se à frente, o rosto pálido com a consciência de que o momento da verdade se aproximava. Richard Carleton estava perto da janela, com os olhos inquietos, claramente ansioso com o que estava por vir. O Dr. Hawke e a equipe estavam reunidos, embora nenhum deles encontrasse o olhar de Poirot. Poirot demorou, deixando a tensão aumentar. Monsieur Carleton, Madame, começou ele, com a voz firme. O caso está resolvido. A morte da senhorita Carleton não foi um acidente, nem foi o resultado de uma fuga trágica de casa. Não, foi o ápice de uma série de ações destinadas a proteger um segredo. E esse segredo, infelizmente, pertence ao próprio homem cuja ausência agora sentimos, Sir Gregory Carleton. Um murmúrio abafado percorreu a sala. Lady Beatrice olhou para Poirot, com o rosto em uma mistura de descrença e tristeza. O rosto de Richard empalideceu e ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Poirot continuou inflexível. Foi Sir Gregory, com a ajuda de seu sócio, Vincent Hargrove, que colocou sua filha em perigo.
Elisa descobriu a verdade sobre os negócios de Sir Gregory e, quando ameaçou expô-lo, foi forçada a fugir. Mas Sir Gregory não a deixou escapar. As evidências que reuni sugerem que Hargrove foi quem a empurrou para a fuga e que a intenção de Sir Gregory era que ela fosse silenciada antes que pudesse revelar a verdade. Com isso, Richard deu um passo à frente, com a voz trêmula, mas firme. Você está mentindo, disparou. Meu pai jamais... Poirot ergueu a mão para silenciá-lo. O senhor pode não querer acreditar, Monsieur Carleton, mas a verdade é inegável. As mãos do seu pai estão tão manchadas de sangue quanto as de Hargrove. Elisa foi morta porque havia descoberto a verdade. E agora, todo o império construído sobre mentiras começa a ruir. Um silêncio profundo pairou sobre a sala, enquanto as palavras de Poirot eram assimiladas. Lady Beatrice desabou na cadeira, com o rosto tomado pela dor, enquanto Richard parecia atordoado demais para reagir. O Dr. Hawke, que havia se afastado em silêncio, agora parecia quase aliviado, como se o peso da verdade finalmente estivesse se dissipando. Poirot olhou ao redor da sala, com o olhar fixo em cada um deles. O jogo, como dizem, acabou, disse ele suavemente. A verdade sempre vem à tona. E agora a justiça será feita. A investigação chegara à sua conclusão. O legado da família Carleton estava destruído, mas Poirot sabia que, apesar das tragédias pessoais, a resolução traria um pouco de paz. A verdade fora revelada, e a justiça, embora lenta, finalmente alcançada. Poirot ficou parado por mais um instante, com os olhos percorrendo a sala, certificando-se de que a verdade havia se abatido sobre todos. Ao se virar para sair, falou, uma última vez com a voz suave, mas resoluta. A verdade, por mais profundamente enterrada que esteja, sempre emerge. E ela nos libertará. Ela nos